Vamos fazer aqui mais umas primitivas, resolver mais alguns exercícios sobre primitivas imediatas. Estamos a treinar com base num formulário que nós temos numa unidade curricular que eu leciono, métodos quantitativos do curso de marketing, onde são apenas dadas estas 6 regras de primitivação para as primitivas imediatas. A ideia principal, então, depois de saberem os conceitos mais simples das primitivas e algumas regras simples das primitivas, é saberem qual é a regra que vocês devem aplicar perante um conjunto de regras que têm. Então, é aqui agora que nos vamos focar. Sabendo isso e sabendo depois um ou dois truques simples, as primitivas imediatas tornam-se muito acessíveis. Então, reparem, e vou frisar que estamos perante exercícios neste momento muito do início, portanto, mesmo muito simples, está bem? Pois à medida que vamos aprendendo estes mais simples, vamos complicando pouco a pouco. Então, neste exercício, nós temos aqui a função exponencial, onde a base é. Se olharmos para as regras de primitivação que nós temos, há aqui duas regras que são direcionadas precisamente para a função exponencial. A regra 4 pode aplicar-se para o caso geral, porque a base é um A, um número A, onde o A é um número positivo e diferente de 1. Portanto, sempre que temos um número positivo como sendo a base, um número positivo e diferente de 1, podemos aplicar à partida a regra 4, ou seja, seria aquela que nós iríamos tentar. Neste caso particular, no formulário em causa, nós facilitamos aqui um bocadinho e damos também o caso particular do A ser o E, ou seja, o número de Neper. E neste caso a regra de primitivação fica um bocadinho mais simples, porque aqui o logaritmo do A, ou seja, o logaritmo de A, como o A agora é o E, fica ln de E, que é igual a 1. Ou seja, aqui na verdade o que nós temos é o ln de E, que é igual a 1, e portanto ter E elevado a F a dividir por 1 é apenas E elevado a F, correto? Ou seja, se na primitiva vos aparece o E elevado a uma função, significa uma função exponencial de base E, vamos para já tentar aplicar a regra 5, porque temos esta regra. Se não a tivessem, então íamos focar-nos na regra 4, que é o caso mais geral. Então, vamos aplicar a regra 5, ou vamos tentar aplicar a regra 5. Será que ela pode ser aplicada? Como temos o E elevado a F, como eu estava a dizer, o F vai ser a função que está em expoente, ou seja, neste caso, o F é a função 5x. Mas a regra diz que para ser aplicada, além de termos o E elevado a F, a multiplicar temos que ter obrigatoriamente a derivada do F. E a derivada dessa função f, vamos calculá-la à parte. Sabemos que a derivada de 5x é 5. Fácil. Vamos ver então se na função que queremos primitivar temos ou não esta derivada a multiplicar. E vemos que sim. Temos aqui o 5, que é a derivada do 5x. Ou seja, a função que eu quero primitivar tem este feitio. É desta forma. Temos aqui o f', e aqui temos o E elevado a F. Poderíamos ter ao contrário, não é? Porque como isto é uma multiplicação, a multiplicação goza da propriedade comutativa. Ou seja, temos a exponencial, E elevado a F, temos a derivada do expoente, a primitiva que eu quero, a função que eu quero primitivar tem este feitio. Ótimo, então posso aplicar esta regra de primitivação e sei que o resultado é apenas este que está aqui. Ou seja, o resultado vai ser só o E elevado a F, é a exponencial que nós temos, ou seja, E elevado a 5x, neste caso, mais o C, a constante real arbitrária que nós temos que juntar sempre no final de uma primitiva, onde o C pertence a R. E está feita esta primitiva, portanto, facílima. Agora vamos ver um caso em que vamos aplicar a regra geral da primitivação, da primitivação imediata, mas para o caso geral da exponencial, ok? Há outro exercício, onde agora temos, que não está completo, fiz aqui uma pausa para ajeitar isto, mas mesmo assim escapou-me aqui x, onde nós temos a primitiva de 3x ao quadrado, que vai multiplicar por 2 elevado a x ao quadrado mais 7. Então, relembrem que
que arranjar outra coisita. Esta. Lembrem-se que esta função que tem aqui, um número elevado a uma função, é uma função exponencial. Só que neste caso a função exponencial tem base de 2, ou seja, já não é a base E como tínhamos no exercício anterior. Então, não podemos aplicar a regra 5 da exponencial de base E, então vamos ver se podemos aplicar a regra 4. Eu digo sempre, vamos ver se podemos aplicar ou vamos tentar aplicar a regra 4, porque às vezes parece ser uma regra, mas não é. Às vezes é uma casquita de banana que lá está e é outra regra, mas a função tem que ser transformada. Depois vamos fazer exercícios desses um bocadinho mais complexos, em vez destes que são diretos. Então, a primeira ideia é, tenho uma exponencial, base 2, ou seja, um número elevado a uma função, é o que eu tenho aqui, um número positivo e diferente de 1, elevado a uma função, então deve ser a regra 4. Vamos ver se é. O A elevado a f está aqui. Onde o f é quanto? O f é só a função que está no expoente, ou seja, neste caso é x ao cubo mais 7. Feito. E o que é que nós precisamos para aplicar a regra 4? Além desta exponencial, ainda temos que ter a multiplicar a derivada da função f, que é a função que está no expoente. Então, o que eu faço, o que eu vos aconselho a fazer é, vamos lá calcular aqui a derivada, sem olhar para ali, não vamos olhar para aqui, ok? Vamos calcular aqui à parte a derivada da função que está no expoente, que é x ao cubo mais 7. Vamos derivar e dá 3x ao quadrado. Saberem muito bem derivar. É fundamental isso para conseguirem primitivar facilmente. Então vamos ver, já calculei a derivada. E a derivada da função, tenho-a aqui a multiplicar? Tenho, sim senhor. Está aqui, ótimo, excelente. Então significa que a função que eu quero primitivar tem este feitio. É como se isto fosse um molde, não é? A nossa função tem que ter este aspecto. E tem aqui o f', que vai multiplicar por um número elevado a uma função, pelo a elevado a f. Ótimo, se eu já tenho a função escrita desta forma, então é só olhar para aqui e o resultado é este. Ou seja, o resultado desta primitiva vai ser, vamos pôr aqui, igual a traço de fração, ponham logo o traço de fração para ficar alinhado com o igual, e além disso, para não se esquecerem que é uma divisão. Então vai ser, vou já aqui pôr o denominador, é o ln de A. ln significa que é um logaritmo da base E, ok? Então o A agora, o A é a base, portanto é 2, fica o logaritmo ln de 2. E em cima no numerador vai ficar a exponencial que nós temos, o A elevado a f, ou seja, fica 2x ao cubo mais 7, que vai somar com o C, em que o C pertence a R. E está feito, ok? Só dizer-vos que às vezes ficam um bocadinho preocupados com o ln de 2. Como é que isto se resolve? Não resolve. ln de 2 não é um número exato, é um número real e fica assim. Como eu costumo dizer, melhor. Menos trabalho têm, não têm que calcular este valor, por não ser um número exato, ok? Portanto, a resposta está dada e fica desta forma e a primitiva está feita. Então vá, bom estudo. Qualquer dúvida, digam.